graça e paz. Gostaria nessa oportunidade de fazer uma pequena reflexão sobre o tema olhar, ver e enxergar. E quero usar como base um texto da Bíblia que se encontra em 2 Coríntios 4, versículo 17 a 18, que diz assim o texto: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Interessante o pensamento de Anais Nin, que diz o seguinte: não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Um outro pensamento interessante é de Maquiavel, que diz o seguinte: todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que realmente você é. E o último pensamento que eu quero compartilhar com vocês é de John Kennedy, que diz o seguinte: às vezes é preciso parar de olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. Olhar, ver e enxergar, apesar de parecer serem coisas iguais, são coisas completamente diferentes. É possível você olhar para algo e não ver, e muito menos enxergar. O fato de olhar muitas vezes não quer dizer nada. Quantas vezes nós olhamos para algo e não conseguimos ver o que está ali? Quantos acidentes já aconteceram porque a pessoa olhou para um cruzamento, não viu que vinha um carro e atravessou e colidiu? Apesar dele não ter visto, olhou, ele não conseguiu ver o que estava ali diante dos seus olhos. Existem muitas fotos na internet que nós vemos às vezes no Facebook, encontre o gato, e você olha aquela foto, olha várias vezes e você não consegue ver ali o animal. E depois a pessoa dá um destaque na foto e você olha e vê, realmente o gato estava ali o tempo todo e eu não conseguia enxergar. Porque o fato de olhar para um local, ou para uma foto, ou para uma pessoa, não quer dizer que você vai conseguir ver o que realmente está acontecendo ali. Esse fato acontece porque a nossa mente só vê as coisas que os nossos sentimentos estão inclinados a verem. Se nós estivermos passando por um problema, uma situação difícil, muitas vezes nós não vamos conseguir ver o que está diante dos nossos olhos. As emoções influenciam diretamente na nossa capacidade de enxergar as coisas que estão à nossa volta. É interessante que um autor de um livro chamado Saint-Exupéry, que é o do livro O Pequeno Príncipe, ele fala uma frase interessante. Ele diz assim, só se vê bem com os olhos do coração. O que ele quer dizer é que o coração, as emoções influenciam na nossa capacidade de conseguir enxergar aquilo que está à nossa volta. Uma pesquisa interessante foi feita por um cientista chamado Masataka Watanabe, do Instituto Max Planck, em Tübingen, na Alemanha. Ele pegou um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas, e colocou um experimento diante delas. Colocou fotos que elas iriam observar, e essas fotos, parte dessas fotos, elas iriam só apenas olhar, e a outra parte de foto, elas iriam se concentrar. Ele observou que, com a ressonância magnética que ele estava fazendo, que as áreas do cérebro que são envolvidas no ato de olhar são completamente diferentes daquelas envolvidas quando você se concentra para tentar enxergar o que está diante dos seus olhos. Nós muitas vezes perdemos oportunidades tremendas em nossas vidas, porque nós estamos apenas olhando e não estamos conseguindo ver nem enxergar o que está diante dos nossos olhos. Quantas pessoas perderam oportunidades tremendas por pequeno detalhe de não ter dado atenção suficiente àquele fato. E isso influencia diretamente em muitas áreas da nossa vida. Eu conheço um rapaz que ele tem um problema de coração e ele disse que quando foi no médico, fez os exames,
e o médico falou para ele do problema que ele tinha, e ele começou a chorar na sala do médico desesperadamente, achando que ali era o fim da vida dele. Aquele médico chamou a sua atenção para uma janela e falou: vem cá, dá uma olhada aqui. Ele chamou o rapaz, e quando o rapaz foi olhar para aquela janela, ele mostrou um monte de crianças que estavam numa outra sala, aguardando ser atendida. Ele virou para esse rapaz e falou assim: você está vendo aquelas crianças? A chance delas acabou. Todas elas estão em câncer em estado terminal. Eu vou dar um remédio para você e você vai chegar aos 70, 80 anos tranquilamente, sem problema nenhum. Mas para elas, não tem mais chance. Esse rapaz disse que na mesma hora ele enxugou as lágrimas e pensou: caramba, eu pensei que eu tinha problema, mas eu não tenho problema. E ele disse que a partir daquele dia em diante ele passou a agradecer a Deus todos os dias da vida dele. Que ele passou a enxergar que o problema dele era insignificante diante do problema daquelas outras pessoas que estavam ali embaixo. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Por nós olharmos só para nós, não conseguimos ver as oportunidades e as chances que estão à nossa volta. É preciso mudar a forma de vermos as coisas que estão ao nosso redor. Quero compartilhar uma ilustração que tem o título interessante, é Uma Flor Horrorosa. Um certo homem estava num um jardim, e ele estava se sentindo arrasado. Ele se colocou debaixo de um carvalho e ficou pensando o quão a vida dele era difícil. Parecia que o mundo dele tinha se revirado todo e não tinha mais chance nenhuma. Sentado lá naquele banco, aquele homem distraído, chegou uma criança, toda elétrica, né? Perto daquele homem, olhou para ele e disse para aquele homem assim: veja o que eu encontrei. Aquele homem levantou os seus olhos e olhou para a mão daquela criança e viu que tinha na mão dela uma flor horrível, toda despedaçada em frangalhos. Aquela flor era a flor mais horrível que ele já tinha visto em toda a vida dele. Aquele garoto foi e olhou para aquele homem e disse: olhe só. Aquele homem olhou e falou: era essa flor que estava faltando na minha vida. Abaixou a sua cabeça e aquele garoto pegou aquela flor, cheirou e falou: poxa, ela tem um cheiro maravilhoso. Toma ela para você. Aquele homem, então, querendo se ver livre daquele garoto, pegou a sua mão e estendeu para pegar a flor, mas ele observou que aquele garoto não estendia o braço para entregar a ele. Foi aí então que aquele senhor, ao olhar para o garoto, percebeu que o garoto era cego. Aquele homem, então, muito constrangido, pegou a flor da mão daquele garoto. E aquele garoto falou: toma, é um presente que eu estou dando para você. E foi embora. Aquele homem, então, percebeu naquele momento que aquele garoto fez ele enxergar o que ele nunca tinha visto antes. Apesar de ser cego, aquele garoto enxergava mais do que ele, que tinha os 2 olhos perfeitos. Quantas vezes na vida precisamos passar por situações para que possamos enxergar que ali não é o fim da estrada, que aquilo ali não é o fim do caminho, que aquilo ali é apenas mais um degrau que precisamos passar para alcançarmos posições maiores. Nessa oportunidade eu quero que você reflita se você está vendo, olhando ou enxergando as coisas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe.